E então, galera, a professora Tabita aqui juntinho com você novamente para a gente continuar o nosso conteúdo de biologia aqui do terceiro ano. Você, aluno da mediação tecnológica, fique ligadinho. Ó, professores presenciais, beijão no coração, tá? E todos vocês aqui com a gente. Ó, na última aula a gente estava falando lá sobre os tipos de especiação e a gente viu que dentro desses processos é muito importante ocorrer um fator que é o isolamento. Esse isolamento, tá? Pode ser geográfico, ou seja, físico, ou pode ser no ambiente e que vai gerar todos os tipos de especiação que nós vimos. E aí também, dentro disso, falamos do mecanismo de especiação, onde você vai ter pré-acasalamento ou pós-acasalamento, uma barreira aí que dificulte a formação e desenvolvimento desse ser para que ele chegue à fase adulta e consiga deixar os seus descendentes. Perfeito? Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade nesse ritmo. Então, nós estamos falando aí sobre vários processos muito importantes, conceituando vários processos que são importantíssimos dentro da biologia quando a gente fala no quesito evolução dessas espécies, a adaptabilidade de cada uma dessas espécies. Tudo bem? Então, nós vamos dar continuidade aqui. Essa aqui é a nossa aula 11.1. Joga na tela, diretor. Olha lá, aula 11.1. Nós vamos falar, né, e conceituar aspectos que vão envolver a sistemática filogenética. Tudo bem? Aula 11.1. Então, aqui nós vamos ter vários conceitos que para você pode olhar assim de primeira e dizer, meu Deus, professora, na aula passada já falamos de simpatria, paripatria, tantos nomes, né, diferentes, e agora mais nomes diferentes. Pois é, mas o que eu falei para vocês na última aula? Tentem lembrar, né, da origem desses nomes, pensar como que você vai identificar cada um deles. Faça um roteirinho seu próprio, tá? Para você lembrar de cada uma desses conceitos que são importantes para você estar lembrando aí numa avaliação. Bom, aqui a gente vai falar sobre a filogenia. Cadê o meu pincel? Vou pegar o azulzinho. Filogenia. Vamos conceituar apomorfia, sinapomorfia, plesiomorfia, simplesiomorfia e a autapomorfia. Tudo bem? Mas, para isso, eu te chamo, né, te convido a lembrar um conceito que a gente já viu lá no primeiro ano, né? Quando nós falávamos aí de classificações, né, do Linneu, lembram? A gente usou essa palavra, falamos dessa palavra, que é a sistemática. Você tem aí no seu ambiente de sala, você tem um colega, vem aqui para mim, sabe aquele colega que você diz assim, meu Deus, mas ele gosta de tudo tão organizado, ele é tão metódico, sistemático, não é? É mais ou menos isso que a sistemática vai trazer para dentro da biologia. Ela vai dar uma organizada no que está não bagunçado, mas ela vai ordenar, ela vai classificar. Para isso, ela vai fazer uso de outras ferramentas, tá bom? Então, quando a gente chega num ambiente para construir algum objeto, a gente vai precisar do material e também dos utensílios para a construção daquele material. É isso que a sistemática vai fazer. Mas se liga aí, então, no conceito que a gente está trazendo para vocês. Joga na telinha. Olha lá, galera. O que é, então, a sistemática? A classificação biológica, ela faz parte dessa sistemática, né? Que é um ramo da biologia que vai estudar comparativamente. Então, a sistemática, ela faz esse processo de comparação de todos os aspectos da biodiversidade. Preste atenção que a gente não tem poucos seres vivos no planeta. Alguns conhecidos e alguns que a gente nem vai chegar a conhecer, porque eles já estão em processo de extinção antes mesmo de nós, seres humanos, chegarmos à sua descoberta. Mas a gente tem consciência disso. Devido a quê, professora? A destruição dos hábitats de muitas dessas espécies, tá? Sejam eles de micro ou macro ambientes. Então, a sistemática ela vai pegar essa biodiversidade e vai estabelecer uma comparação
tentando compreender as relações filogenéticas entre os organismos. O que são essas relações filogenéticas? De onde eles descendem? De que grupo eles vieram? Quais são as características que surgiram nesses grupos? É isso que a sistemática vai fazer. Para isso, a gente vai contar também, olha aí, a sistemática ela inclui a taxonomia. Taxonomia é o estudo científico que vai classificar os seres vivos em grupos com base em suas características e parentesco. Então, aqui que a gente está mostrando para vocês nessa imagem, a gente tem, vocês lembram lá de Linneu, né? Carl von Linneu? Pois é. Linneu, ele é o chamado do pai da taxonomia. Ele foi dando uma nomenclatura. Aí a gente tem as 7 classificações taxonômicas: reino, filo, classe, ordem, né? Ordem, famílias, gêneros e aí as espécies. Tudo bem? Então aqui a gente tem uma das descrições dele. A ordem carnívora, família Felide, Mustelide, Canide, que vai originar cada grupo desses aqui. E aí, a taxonomia, classificando, organizando isso em reino, filo, classe, gênero, vai afunilando até que você chega no indivíduo, ou seja, na espécie que está sendo tratada, que a gente estudou na aula passada sobre como que essas espécies surgem. E a gente viu que vários fatores são importantes: o ambiente, o isolamento, seja ele, né, físico ou não, tá certo? Para chegar em cada uma dessas espécies. Só que eles têm características. Cada espécie tem uma característica distinta. Então, a taxonomia vai trazer essa organização para chegarmos nesses indivíduos, tá bom? Mas também não é só ela. Tem a filogenia, que vai estudar as relações entre os diferentes grupos de organismo e o desenvolvimento evolutivo. Então, a gente utiliza isso aqui, ó, que nós já sabemos que é o cladograma, né? Onde nós vamos colocar cada grupo desses dentro da escala evolutiva. Sempre vai ter um grupo ancestral e aí você vai ter o desenvolvimento dos nós, de onde eles vão divergir, porque cada nó desses representa um processo evolutivo por mutação ou por N motivos que vão estar acontecendo, interferindo, ramificando, trazendo essas ramificações, certo? Para originar cada um desses grupos. Então, a sistemática, ela só consegue fazer essa comparação de toda essa biodiversidade porque ela conta com as priminhas, né, as amigas, taxonomia e a filogenia. Tudo bem? Então, quando a gente olha isso aqui no quadro, a gente tem uma escala filogenética, ou um cladograma, ou um clado, né? E aí, para isso, a gente fala, quando a gente estuda os cladogramas, a gente diz que é uma área chamada de cladística, tá bom? Essa filogenia ela é baseada na hipótese filogenética de que todos os organismos vivos, eles têm um ancestral em comum, como a gente está mostrando aqui. Tá? O grupo ancestral, de onde descendem todos os outros grupos que vão ramificando a partir das novidades, né, que vão aparecendo para cada um desses grupos, desde os invertebrados até os vertebrados. Em 1966, galera, com a publicação do livro Filogenética, ou Sistemática Filogenética, do Erning, nasceu o conceito de filogenia, que, como de forma implementar os conceitos de ancestralidade, de onde eles vão descender, dentro de um contexto evolutivo descrito por Charles Darwin. Preste atenção aqui, gente, que para mim, Darwin, a gente viu que ele recebeu um presente muito grande, né? Na verdade, ele estava meio que fugindo, mas tudo bem, fugindo de um casamento. Mas ele recebeu um convite para passar aí 3, 4 anos viajando, fazendo um turismo maravilhoso em todos os continentes, né, que nós temos. Ele visitou vários lugares. E aí, na aula passada, lembra quando ele foi na ilha de Galápagos? Ele estava lá observando os tentilhões? Pois é. Então, nessas observações, ele fazia suas análises e as suas suposições de por que tanta variedade.
De onde estavam vindo essas características? Ele não tinha, na época, resposta para tudo, mas ele foi muito importante porque ele trouxe isso em questão. E fez com que os que vieram após ele, ou mesmo aqueles que estavam caminhando com ele, prosseguissem após a sua morte, analisando esses dados, essas informações, para chegar ao que a gente tem hoje, nessa descoberta dessa evolução de todos esses seres vivos. Trazendo áreas da biologia, filogenia, cladística, taxonomia, utilizando essas ferramentas para a gente chegar a essa compreensão. A gente sabe que muitos grupos existem lacunas, porque como é que é feito essas comparações, professor? Como é que é feito essas análises? Através dos fósseis, ou da análise dos carbonos presentes nos solos, para identificar como que esses animais viviam há milhões de anos atrás, certo? Então, o que a gente precisa pensar e lembrar? Todas as descobertas, elas vão se solidificando, né? Se organizando, se estruturando para o conhecimento que nós temos hoje. Dentro da biologia, né, da biotecnologia, muitas inovações estão acontecendo, né? E aí a gente precisa estar atento a como que o mundo biológico vai reagir a todas essas intervenções humanas. Porque quando a gente fala em biotecnologia, a gente está falando de melhoramento genético, né? E a gente não sabe até onde ou como isso vai se elucidar lá na frente, tá bom? Então, voltando aqui na telinha. Seguindo. Filogenia, ela vem do grego, que vai significar geração de raças. Ou seja, cada grupo que nós vamos encontrando ao longo do tempo e espaço dentro dessa diversidade, dessa biodiversidade, tá bom? A filogenia ela pode ser definida como um termo que vai visar determinar as relações ancestrais entre essas espécies que já são conhecidas. Grupos que existem, é bem interessante quando você começa a estudar a cladística, né? Que vai utilizar essas ramificações evolutivas, é que em alguns você vai ter um nó com um pontinho de interrogação. Por quê? A gente tem a ideia de que algum grupo esteve ali, mas a gente não sabe definir o que era, como que foi. Então, algumas características vão ser identificadas nos fósseis e a gente vai dizer, olha, tem uma lacuna aqui, mas entre esse ponto e esse outro extremo, existia uma espécie que sofreu uma alteração que apareceu ali dentro do outro grupo ou de uma outra espécie, tá? Relações de ancestralidade e descendência entre os grupos representam uma hipótese dessas baseadas em estudos, como eu estava falando, dos fósseis ali. Mas existem as análises morfológicas, comportamentais, isso dos organismos que estão vivos, que a gente estão presentes ainda hoje, né? Então, características morfológicas, características comportamentais, características moleculares, tudo isso a gente faz uso para tentar desvendar a origem ou a ancestralidade desses grupos de seres vivos que hoje nós temos no planeta. Considerando a Terra primitiva, como descargas elétricas, professora, o que a gente está falando aqui? Presta atenção. O ambiente primitivo, ou seja, a Terra no seu processo de formação, do que a gente tem hoje para o que ela era antes, e segundo a teoria evolutiva, toda a vida que nós conhecemos hoje, ela surgiu no ambiente aquático. Aí existe aquela hipótese heterotrófica, autotrófica, uns acreditam que ela se formou no caldo nutritivo, outros acreditam que ela se formou nas fendas termais nos fundos dos oceanos formados, enfim, tem todas essas suposições aí, tá? Mas acredita-se que essa Terra, ela era uma esfera, essa esfera incandescente, totalmente inapropriada para qualquer forma de vida. Mas, ao longo do seu processo de formação, ela começou a sofrer um resfriamento. E aí sim,
a partir desse resfriamento, processo de evaporação, precipitação, que começaram as chuvas a acontecer, a Terra foi se resfriando, foi acumulando água, solo, substâncias químicas começaram a se misturar e aí a gente começou a ter a formação de pequenas estruturas que a gente chamava lá de coacervados, lembram? Os coacervados, eles foram aquelas primeiras estruturas a partir de moléculas da água, né, que foram se aglomerando e aí a partir daí foram formando as unidades básicas da vida, que são as unidades celulares, surgindo aí os primeiros organismos procariontes, tá? E aí, segundo a hipótese heterotrófica, dentro desse acúmulo de água, que tinham muitas substâncias químicas envolvidas, que a gente chamava de caldo nutritivo, você teve o processo de iniciação da evolução das espécies, tá? Então, essa teoria ela é muito rica de informações e permitiu que processos como descargas elétricas e a radiação ultravioleta desse energia, desse condições, dessa formação de vida começaram a surgir no planeta, segundo a teoria da hipótese evolutiva, tá? Aí, a gente chega dentro do primeiro conceito, tá? Que nós vamos estar estudando aqui, dentro do primeiro conceito que vai abranger como que esse processo estava acontecendo. Lembra que a gente falou da especiação, né? Parapátrica, simpátrica, lembram? Ok, a especiação acontecendo fez com que aliás, para esse processo de especiação acontecer, a gente teve pontos de marcação através de surgimento de novidades ou a manutenção de características em grupos distintos, tá? Por isso a gente vai começando aqui esses conceitos, aí vocês vão entender melhor. Então, o primeiro conceito que a gente tem aqui é a apomorfia, tá? Então, olha lá, gente. Esse conceito considera as características atuais que são derivadas, ou seja, elas surgem a partir de características primitivas em uma espécie ancestral, tá? Então, você tem uma espécie ancestral e aí, a partir dessa espécie ancestral, você tem o surgimento que já tinha uma característica, que a gente chama de características primitivas, você tem um pulo, né? Um surgimento de uma outra característica que não estava presente nessa ancestral. E aí, você chama isso dessa novidade evolutiva. Por quê que é novidade evolutiva? Porque a característica vai surgir, pode ser por um processo mutacional ou não, ela vai surgir e aí vai ser mantida nas descendências. Por isso que a gente chama de processo evolutivo, uma característica nova, evolutivamente falando, tá bom? Como exemplo, a gente tem aqui, ó, a presença das nossas vértebras, tá? Existia o grupo dos invertebrados, e aí surge o grupo, né, dos cordados, aqueles que vão apresentar agora um eixo central, a região do crânio e a região da coluna vertebral. E por dentro dessas vértebras que formam a coluna vertebral, nós temos aí a medula passando. Então, temos um eixo, tá certo? A maioria desses animais invertebrados, eles tinham ali a simetria bilateral, simetria radial, lembram? Os equinodermos. Então, perdão, esse grupo... eles descendem de um ancestral comum, porém eles vão se ramificando pelo surgimento de novas características. E essas novas características são chamadas, então, de apomorfias, que a gente está dando como exemplo aqui a presença das vértebras que formam a coluna vertebral dos vertebrados. A apomorfia pode receber outro nome quando se originam de maneiras distintas na evolução. Então, vamos lá. Apomorfias são novidades evolutivas, tudo bem? Perfeito. Aí elas podem ser classificadas em sinapomorfias ou autapomorfias, certo? O que são as
sinapomorfias. Vai anotando aí no seu caderninho, tudo bem? Vai registrando todas essas informações, que eu sei que são muitos conceitos. Então, coloca uma palavra-chave para você tentar lembrar de cada um desses conceitos, certo? Então, a gente tem aqui a sinapomorfia, que é um tipo de apomorfia, de uma novidade. O que vai divergir da outra? A sinapomorfia, o prefixo sim significa ou indica que uma determinada característica nova, ou seja, apomorfia, ela é compartilhada. Ela é compartilhada por 2 ou mais grupos. Vem para mim aqui, gente. Vem aqui para mim. Presta atenção. Na cladística, a gente tem lá todos os cladogramas, ou seja, aquela ramificação, tá? Vai lá no quadro de novo, diretor, e aí eu vou trazer a imagem que vem mostrar lá e você põe para mim, no quadro lá. Cadê? Aqui, aí vê se consegue me colocar aqui, do ladinho dela. Pronto, deixa eu vir para cá. Então, olha aqui. Isso aqui é o cladograma, certo? Que vai mostrando o processo evolutivo de cada um desses grupos que estão aqui em cima, que são invertebrados, chegando aqui nos vertebrados, aqui está representado pelo grupo dos anfíbios. Aqui é o grupo ancestral. Para que aconteça todo esse desenvolvimento aqui em cima, surgimento de todas essas espécies, aconteceram essas apomorfias. Perfeito? Essas novidades. O que um grupo tem, interessante. Em cada umzinho desse nó, por exemplo, aqui, ó. Vou colocar aqui nesse outro nó, que eu não estou chegando de longe, tá? Mas o segundo nozinho aqui tem uma característica que não estava presente nesse outro nó aqui inferior. Cada nozinho superior vai identificando uma modificação, surgimento de uma novidade, uma apomorfia. E aí, pode acontecer que essa apomorfia seja compartilhada por mais de um grupo. Tá aqui, ó. Mais de um grupo. Essa característica está presente em 3 ou 2 grupos. Isso indica uma sinapomorfia, certo? Ou seja, essa característica nova vai estar presente ainda em outros grupos. Perfeito? Vamos agora lá para o quadro, que aí para eu poder sinalizar onde é que nós estávamos. Prontinho. Ok, chegamos aqui. Então, um exemplo que a gente está colocando aqui são as glândulas mamárias. Tá? Glândulas mamárias. Como exemplo, o grupo que a gente está colocando aqui é um mamífero, né? Porquinho aqui tá se alimentando. Só que só existe glândulas mamárias na espécie de porcos? Não, tem cães, tem gatos. Então, é uma característica que é compartilhada em outros grupos. Só que não vai estar presente, por exemplo, nas aves, nos répteis, correto? Então, ela é uma novidade, só que ela está sendo compartilhada por outros grupos, né? Dentro do grupo dos mamíferos, tá certo? Vou ter uma variedade de animais que são mamíferos. Perfeito? Então, é uma sinapomorfia. Ela é compartilhada por mais de 2 grupos. Agora, a gente tem a autapomorfia. O que significa isso? Tem que trocar essa cor amarelinha, né? Tem que lembrar disso. Porque amarelinho não dá legal. Fica quase imperceptível. Olha lá, a autapomorfia. Eu acho que você já vai conseguir mencionar aí, né, fazer uma mensuração do que significa isso. É uma apomorfia cujo caráter atual está presente apenas em um taxon, ou seja, em apenas um grupo. Lembra aquele cladograma? Só vai ter um grupo. Vamos dizer que a glândula mamária só estaria presente no porco.
nos suínos. Não é assim. Aqui na autapomorfia, aliás, lá na sinapomorfia, ela é compartilhada com vários, né? Aqui na autapomorfia vai ser só um táxon que vai ter essa característica nova. Olha só. Aqui, como exemplo, a gente tem a presença, né, em alguns vegetais, o surgimento de flores e a presença de sementes. Presta atenção aqui. Presta atenção, meus amores. Se você pensar no reino vegetal, qual é o primeiro grupo que a gente tem ali? Nós temos as briófitas, né, os musgos, aí nós temos as pteridófitas, nós temos as gimnospermas, perfeito? Desse grupo já começam a surgir as sementes. Só que sementes no interior de frutos e flores é algo característico e específico de que grupo? Das angiospermas. Perfeito? Então, ela é uma apomorfia classificada dentro da autapomorfia, porque ela só vai estar presente nesse táxon, somente no grupo das angiospermas. Compreendido isso? Olha lá. A existência, por exemplo, de asa é compartilhada entre os morcegos. Também é uma... Ah, professora, mas asa, né? Se a senhora não prosseguisse aí a fala, eu ia pensar assim, mas a asa é presente em várias espécies de aves, de passarinhos, né? Só que a gente está falando de um mamífero. Um mamífero que tem asas. E somente esse grupo tem. Somente esse táxon dos morcegos tem presença, porque eles são de um grupo distinto, mamíferos. Então, dentre os mamíferos, os únicos que têm asas, que conseguem voar, são eles, tá bom? Então, é uma autapomorfia. Olha lá. Isso, interessante que faz parte do dígito, né, deles. Aqui é a patinha deles. E aí, entre essas membranas, surge aí a capacidade do voo desse mamífero. Existe também a juba, que ela é compartilhada entre os leões, tá? Também é uma autapomorfia. Mas não entre os outros felinos. Nenhum outro felino tem juba, apenas o leão. Então, também é considerado uma autapomorfia. Perfeito? Agora vamos para o segundo conceito, né? O terceiro conceito, que é a plesiomorfia. Ok, professora, a gente viu que existe a apomorfia, que é o surgimento de uma nova característica, que pode ser compartilhada por dois grupos, sinapomorfia, ou por um único táxon, autapomorfia. Agora a plesiomorfia, o que seria esse conceito? O que estaria específico nesse grupo, né? São características primitivas. Certo? Toda vez que eu olhar para um cladograma e eu verificar que a característica que está presente naquele grupo estava em todos os grupos abaixo, ele se trata de uma plesiomorfia. Certo? Uma característica presente no grupo ancestral, né? Falamos de coluna vertebral, está presente nos vertebrados, nos cordados, perfeito? Só a ausência dessa coluna estava no grupo ancestral. Então, ela é uma característica plesiomórfica, uma característica primitiva. Porém, quando a gente fala da presença, ou seja, os organismos que agora vão apresentar a coluna vertebral, isso é uma característica apomórfica, né? Ou seja, uma novidade. Perfeito? Então, características primitivas são aquelas que nós classificamos como plesiomórficas, tá bom? Aí a gente tem a simplesiomorfia. Pronto, professora. Plesiomorfia, características presentes no grupo ancestral, primitivas. E a simplesiomorfia, o que significa? Característica plesiomórfica que é compartilhada por dois ou mais grupos taxonômicos. Exemplo, em dois grupos de mamíferos, gatos e cães, a mandíbula está presente e também no ancestral, tá? Então, é uma característica, se está presente no ancestral, é uma característica primitiva,
ou seja, plesiomórfica, e que está sendo compartilhada aqui, ó, pelos gatos e pelos cães. Que característica é essa? A presença dessa mandíbula. Porque dentro do processo dos cordados ali, existiam os sem mandíbulas, tá? Os peixes sem mandíbulas, ok? E aí a gente tem aqui, como exemplo, os 5 dígitos, a presença dos 5 dígitos, né? Nas mãos dos humanos e também está presente nas patas anteriores dos lagartos. Então, olha só, galera. Olha aqui pra mim. Aqui pra mim. Tim. Aê! Como que eu consigo fazer essas observações? Eu utilizo uma ferramenta. Que ferramenta é essa? O cladograma. A área que estuda isso é chamada de cladística. Perfeito? Onde eu vou verificando as ramificações evolutivas, ou seja, as relações filogenéticas estabelecidas em cada grupo de seres vivos, sejam eles invertebrados, sejam eles vertebrados. E aí a gente teve uma aula, né? Vocês viram nas aulas anteriores, que a gente tem os pontos evolutivos, e aí, presta atenção, quando surge uma novidade, eu tenho o quê? Uma característica apomórfica. Presença de algo que não estava presente no grupo ancestral. Dentro das pteridófitas, lembra das pteridófitas? Você tem ali o grupo das briófitas. Nas briófitas, você não tem sistema vascular, certo? A ausência do sistema vascular. Nas pteridófitas, que é o outro grupo que evolui a partir de um grupo ancestral, você já tem a presença do sistema vascular. Elas começam já a alcançar um tamanho, então é uma apomorfia. Quando essa característica ela é compartilhada por outros grupos, que todos os outros grupos ascendentes, tá, das gimnospermas, já vão ter. Então, ela vai ser uma característica que vai ser compartilhada. Perfeito? Por isso a gente vai ter essas apomorfias, sinapomorfias e aí as autapomorfias, que são aquelas características mais presentes em apenas um único taxo. Tudo bem? Então, dentro desta aula, a gente conseguiu passear um pouco, né, permear por todas essas estruturas aí dos grupos evolutivos de cada ramificação. Perfeito? A gente se vê então no próximo momento, que é a nossa revisão. Beijo no coração.